Paz do Senhor, queridas irmãs, louvado seja Deus por mais essa oportunidade da nossa classe Sara, da nossa EBD. Estamos aqui para compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade, te pedir, Senhor, que tu venha falar com cada coração que está ouvindo nessa manhã, que a tua palavra ache guarita em cada coração, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando, edificando, restaurando, curando, libertando cada necessidade de cada irmão, Senhor. Que a tua palavra prevaleça nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridas irmãs, nossa lição hoje é a lição 11 da nossa revista, que tem como tema Enfrentando as Fornalhas da Vida. Nosso texto áureo se encontra lá em Daniel 3:30, que diz assim: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Nossa verdade aplicada: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ela. Que verdade maravilhosa, né, irmãs? Essa palavra tão maravilhosa que nos diz: aquele que guarda a palavra. Precisamos aprender a guardar a palavra no nosso coração, né? E nós seremos guardados pelo Senhor. Daniel 13 a 15 diz assim, é o nosso texto de referência. Então Nabucodonosor, com furor e ira, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto quanto a ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita e do foles, e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares as estátuas que fiz, bom é, mas se não adorares, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Que palavra é essa, né, irmãs? Que o Senhor nos trouxe hoje, nos mostrando esses 3 jovens, né, que não negaram o Senhor. Nós vamos ver no decorrer da história que eles foram fiéis ao Senhor. Assim também nós, queridos, precisamos aprender a ser fiéis ao Senhor. Nós vamos ver essa lição tão maravilhosa nesse dia. Amém? Diz assim, os 3 jovens. Nesta lição, o ponto de partida é a fé dos 3 jovens. Ananias, Misael e Azarias, amigos de Daniel, que foram levados cativos para a Babilônia. Lá tiveram seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui está falando sobre o cativeiro, né, do povo judeu, irmãos, que eles foram levados para a Babilônia como cativos. E então Daniel, né, Ananias, Misael e Zacarias, que eram os nomes deles, foram levados para a Babilônia como cativos. Chegando lá, o rei eles tiveram que se adaptar, né, às regras do reino, então tiveram que trocar os seus nomes. Eles, junto com Daniel, tiveram que escolher entre ser fiel a Deus ou contaminar-se com as porções de manjares do rei Nabucodonosor. Daniel com seus amigos não tiveram dúvida sobre qual lado ficaria. Decidiram permanecer fiéis a Deus. Mas qual tem sido a sua escolha? Servir e obedecer ao Senhor ou andar pelas suas próprias vontades? Aqui nós temos uma pergunta, né, queridos? Aqui ele está falando que Daniel e seus amigos, né, quando ele foi colocado à prova, quando eles chegaram lá, então eles foram tratados, né, porque eles tinham um pouco de estudo, então eles foram para adquirir mais sabedoria. E eles foram colocados no palácio e foi servir todas as iguarias, né,
melhores para eles. E eles rejeitaram, porque eles preferiram comer algo que não estava contaminado, que não estava oferecido a ídolos. E ele diz assim: na Babilônia deveria aprender a cultura e adaptar-se ao regime alimentar e assumir publicamente as religiões do Estado, né? E essas religiões eram adorar deuses diferentes, irmãos, inclusive adorar também ao rei Nabucodonosor. E esses 3 jovens, eles recusaram a isso. Nós vamos ver no decorrer da história. Amém? Aqui, não deixe que seus olhos te enganem. Aqui é algo muito interessante, né, irmãos? Porque ali eles viram os melhores vinhos, melhores iguarias, melhores comidas, né? Tudo ali na mão deles. Então era só eles pegar, mas eles não deixaram, né, se envolver. Os olhos, aquilo ali parecia muito bonito, maravilhoso, mas aquilo ali não glorificava o nome do Senhor e eles rejeitaram. Então, em 1 Samuel 16, 17 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Aqui teve uma pergunta, né, irmãs, que diz assim: quais têm sido as suas escolhas? Qual tem sido durante o nosso viver, durante o nosso dia a dia, durante a nossa semana, durante o nosso mês, né? Trazendo para a nossa realidade, né? Nós temos a comunhão com o Senhor, né? Nós temos feito a escolha certa de estar em comunhão com o Senhor, de temer o Senhor, de estar sempre em comunhão, ou nós temos se preocupado muito com nossos dia a dias, ou preocupado com o nosso trabalho, ou com nossos afazeres, deixamos, né, de ler, de orar, de buscar o Senhor. A palavra de Deus diz assim que o Senhor é em primeiro lugar, tem que ter prioridade, e as outras coisas elas serão acrescentadas. Então aqui o Senhor está falando, né, para Samuel, que o homem, geralmente a gente vê a aparência, né, irmãos? Vê primeiro o exterior, né, como tá bonito, se tá feio, se fala bonito, se fala feio, né? Então o Senhor, ele vê realmente o que está dentro do coração, qual que é a intenção, né? Então o Senhor diz assim para a gente olhar realmente para o coração. Sadraque, Mesaque e Abednego, ao olhar tudo o que estava sendo oferecido, viram que eram os melhores manjares, os melhores vinhos e tudo de bom. Porém, eles rejeitaram e fizeram a escolha de comer legumes. Não se corromperam e fizeram a diferença. Quem passamos ter tal, que possamos, né, ter tal discernimento de saber rejeitar aquilo que parece ser melhor, mas depois se torna prejudicial. Satanás tenta nos enganar sempre, oferecendo as coisas que aparentemente são boas e agradáveis. Exatamente, irmãos, Satanás, ele é muito sutil. Ele nos apresenta aquilo que é bom, jamais ele vai apresentar algo que é ruim, né? Mas então ele apresenta o que é bom, só que no final aquilo é amargo. Aquilo a gente vai observar que é o que não presta. Então a gente tem que fazer realmente a escolha que o Senhor, né, escolher pelo Senhor, não por aquilo que a gente está vendo, não por aquilo que a gente pensa que é o melhor, né? Geralmente a gente precisa, a gente age no impulso. Então a gente precisa parar e pensar realmente se vale a pena se envolver com algo do mundo, se vale a pena falar algo que não é a vontade do Senhor, né? As nossas escolhas demonstram quem nós somos. Devemos sempre escolher aquilo que é a vontade do Senhor, tendo as orientações corretas para que não erramos. Nosso crescimento espiritual e a comunhão com o Senhor nos faz ter
nos faz ter sabedoria para fazer as melhores escolhas. Isso é uma verdade maravilhosa, irmãos. Quanto mais nós temos comunhão com o Senhor, mais o Senhor nos dá luz para nós termos discernimento do que é certo, do que é correto, como nós devemos andar, como nós devemos agir, né, com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos irmãos. A palavra do Senhor, ela é luz, ela é lâmpada, né, para o nosso caminho. Então, quanto mais nos envolvemos com a palavra do Senhor, mais nós vamos ter entendimento e sabedoria. Lembramos que o nosso adversário luta constantemente para que façamos as escolhas que nos afastam do caminho do Senhor. Temos que conhecer o que Deus nos... temos que reconhecer que Deus nos chama para que tenhamos vida e vida em abundância. Já Satanás chama-nos para a morte. Isso aqui é algo que começa desde o princípio, né, irmãos? Que nós já sabemos. Há uma luta constante no nosso viver. A luta é contra o nosso inimigo das nossas almas, que ele nos faz retroceder, né? Buscar as coisas do mundo e deixar as coisas do Senhor. Então, nós precisamos realmente estar em comunhão com o Senhor e não deixar o exterior nos corromper. Aquilo que aparentemente é bom, mas no final não é. Então, assim, o Senhor diz assim que Ele dá vida e vida em abundância. Aonde que nós podemos encontrar paz? Somente em Jesus. Aonde nós podemos encontrar alegria? Somente no Senhor. Porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria. Há uma transformação no nosso viver, na nossa vida, quando nós aceitamos o Senhor, quando Ele passa a reger nossa vida. Então, aquilo nós podemos ter problemas, claro, irmãos, nós teremos dificuldades, mas com certeza, que nem nós dizemos, ter as fornalhas da vida, né? Mas com certeza o Senhor é aquele que vai estar ali para nos livrar, para nos guardar, para nos socorrer, porque o Senhor ele tem compromisso com aquele que ama Ele, né? Que nem nós temos na verdade aplicada. Aquele que guarda a palavra dele, Ele nos guarda, amém? Então, assim, que nós possamos realmente estar buscando o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que nós possamos ficar forte, para quando vir as adversidades, nós sabermos tomar as decisões corretas. Amém, queridas? Os 3 jovens eram fiéis a Deus, aos seus mandamentos e aos ensinamentos dos seus antepassados. Sabiam em quem cria. Louvado seja Deus. Aqui nós podemos ver como é precioso os ensinamentos do Senhor, né? Que Ele vai de geração em geração. Aqui nós podemos ver que ali começou em Noé, Abraão, Isaac, foi então Moisés, e ali foi prosseguindo, foi passando de geração em geração o conhecimento do Senhor, né? Foi passando ali a fidelidade do Senhor, com as promessas do Senhor se cumprindo nas vidas. E quando chegou o momento, Sadraque e Mesaque, eles tinham o depósito, o bom depósito dentro deles, né? Então eles souberam fazer a escolha correta, porque eles conheciam a Deus. Eles conheciam a Deus porque eles já tinham experiência com o Senhor, eles já ouviram falar, né, também das experiências através dos antepassados deles. Então isso é muito importante, irmãs. Aqui uma observação das irmãs, né, os irmãos, os pais estarem realmente passando a palavra do Senhor aos seus filhos. Isso é muito importante. Ele diz assim, os 3 jovens eram fiéis a Deus, aos seus mandamentos e aos ensinamentos de seus antepassados. Sabiam em quem criam. Você sabe? Isso é uma pergunta muito interessante, nós temos que ter bem definido na nossa mente, né, irmãos? Quem nós estamos servindo? É simplesmente um Deus amoroso ou ele é um Deus justo também, né? E nós temos que conhecer o Senhor. A Bíblia nos diz para nós crescermos no conhecimento do Senhor.
Então nós precisamos aprender a saber quem é o Senhor, quem é Jesus, como que eu sou salvo. Isso, irmãos, são lições que nós temos que ter, sabe, não somente na nossa mente, nós temos que ter uma realidade disso, né? Que nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós temos que saber que o pecado, ele faz separação de nós com o nosso Deus. Nós temos que ter a certeza que nós estamos vivendo uma vida santa e reta diante do Senhor, uma vida com compromisso, né, diante do Senhor. Então, é muito importante nós termos bem definido na nossa mente um Deus tão maravilhoso. A gente olha no Velho Testamento quanto esse Senhor fez, né? Ele era um Deus que abria a terra e as pessoas eram consumidas, né, por seu furor. Hoje nós estamos no tempo da graça, irmãos. Hoje parece que as pessoas assim fazem as coisas de qualquer jeito, a mentira, o roubo. Nós estamos vendo o mundo aí como está todo, sabe, destruído, as famílias sendo destruídas. Satanás, ele não brinca, ele vem para destruir. A Bíblia nos diz que ele veio roubar, matar e destruir. Mas como nós vimos na lição aqui, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância para nós. Qual é a nossa escolha, né? Nós vamos ficar aí em cima do muro ou vamos realmente se comprometer em estudar a palavra, em orar, né? Para nós estarmos firmes na presença do Senhor. Quando vinham as dificuldades, as adversidades, nós sabemos enfrentar com confiança. Nós vamos ler aqui mais na frente, desculpe, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram enfáticos em dizer: se o Senhor os livrar, eles estariam com o Senhor; se o Senhor não livrar, também eles confiariam no Senhor. Isso é maravilhoso. Essa experiência nós precisamos ter, porque o Senhor, ele fez tanto por nós, irmãos. Eu não me canso de falar. O Senhor foi aquele que sofreu, que morreu na cruz. Louvado seja Deus, porque ele se entregou a si mesmo por nós, para nos resgatar, para nos dar vida, para nos dar paz, para nos dar alegria, para nos dar vida eterna. Sem o Senhor, irmãos, nós não somos nada. Então nós vamos prosseguir aqui na lição, né? Que nos diz assim: fé em tempos de dificuldades. O rei Nabucodonosor ambicionava por ser adorado como Deus. Lá em Daniel 3, 1 e 5 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados e a sua largura de 6 covados. Levantou no campo de Durã, da província da Babilônia. Quando ouvirdes, né, ele falou, o mundo teria que se ajoelhar e adorar essa estátua. Ele diz assim: quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, dos foldes e de toda a espécie de música, prostrai-vos e adorai estátua de ouro que era o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo que arde. Aqui, irmãos, ele fez essa estátua, né, enorme, e chamou todos os governadores da província, todos os conselheiros, né? Foi uma reunião muito grande de todos os líderes, né, das províncias. E aí ele fez essa estátua, chamou essas pessoas, né? Ele disse que quando tocasse as buzinas, essas flautas, essas gaitas, quando houvesse esse som, todo mundo tinha que se ajoelhar e adorar. E quem estava lá no meio, irmãos? Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que aconteceu? Houve a primeira vez, né? Houve esse som e eles não se ajoelharam, né? Não adoraram a estátua. Aí o que ele fez? Ele falou assim: por acaso vocês não estão ouvindo? Eu vou fazer de novo e vocês vão se ajoelhar. E ele tocou novamente. Sadraque, Mesaque e Abednego não cederam, não ajoelharam.
Então ele pegou e lançou eles na fornalha. Vamos ver aqui. Daniel 3, 15 a 19. Agora, pois, se estáis pronto quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, do sambuca, do saltério, da gaita, do fodes, e a espécie de música para que prostrares e adorares a estátua que fiz, é bom. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo que arde. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos que te respondemos. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos o teu deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha que ousadia, irmãos. Eles enfrentaram o sistema, eles enfrentaram o rei e disse: olha, que você fique sabendo que nós não serviremos, nós não adoraremos os seus deuses e nem a estátua que foi levantada. Então, esses jovens, eles foram fiéis, né? Aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles tinham convicção de quem eles criam, Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz assim: e os jovens demonstraram fé e confiança no Senhor. Então Nabucodonosor encheu-se de furor e mudou seu aspecto e seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego e falou, e ordenou que a fornalha aquecesse 7 vezes mais do que costume aquecer. Então aqui nós podemos ver, irmãos, que ele se enfureceu de tal forma que caiu o seu semblante. E ele fez o quê? Mandou aquecer a fornalha. Amarrou Sadraque, Mesaque e Abednego e mandou lançar na fornalha. A fornalha estava tão quente, irmãos, que quando ele foi lançar Sadraque e Mesaque, os soldados eles acabaram morrendo, né? E lá de longe o Nabucodonosor, que era o rei, olha e o que ele vê? Dentro da fornalha não estava 3 homens, mas sim 4 homens, né? O anjo do Senhor estava ali, guardando-os e livrando-os. Então, ele foi a próximo e chamou, né, que eles viessem para fora. E quando ele identificou, ele viu que era o anjo do Senhor, porque saiu 3, né? Que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí ele já logo reconheceu que eram os filhos do Deus Altíssimo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, servos, né, do Deus Altíssimo. Vamos prosseguir na lição. Eles foram amarrados e lançados na fornalha, e estava tão quente que os guardas que os lançaram morreram. O rei olhou e viu 4 pessoas dentro da fornalha. Então chamou e disse: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. E viu o rei que os 4 homens, um era o anjo do Senhor, e quando o fogo não tinha poder sobre eles, e reconheceu que não há outro que possa fazer tal livramento senão o Deus de Israel. Louvado seja Deus, né? Porque aqui ele pôde reconhecer, ele viu que não há outro Deus que poderia livrar, né? Dar um livramento tão maravilhoso que o fogo não queimou a roupa deles, não queimou o cabelo, nem com cheiro de fumaça saíram de dentro do fogo. Então, assim, somente o Senhor. E assim é o Senhor, irmã, em nossas vidas hoje, porque Ele é o mesmo Deus. E Ele pode fazer também nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, naquela dificuldade mais difícil que nós tenhamos, irmãs. O Senhor pode, Ele pode, né, mudar toda e qualquer situação. A gente tem experimentado isso, o Senhor transformado as situações. Louvado seja Deus. Então, Nabucodonosor fez um decreto
que todo povo, nação e língua que dissesse blasfêmia contra o Deus seria despedaçado. Aqui, irmãos, ele reconheceu Nabucodonosor, o rei, ele reconheceu que não há outro Deus além do Senhor. Então, ele viu o grande livramento que o Senhor deu a Sadraque, Mesaque e Abednego e fez esse decreto, né? Louvado seja o Senhor. Quando a gente honra o Senhor, né? É fiel a Ele, o Senhor nos honra. Ele diz aqui, Deus cuida, livra, também honra os que o amam e faz prosperar, assim como fez com os 3 jovens. Então, o Senhor ali, o Nabucodonosor viu, né, o quanto o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era poderoso e fez eles prosperar na província de Babilônia. Louvado seja Deus. Deus nunca abandona os seus quando passam por provas. Irmãs, nós temos uma promessa tão maravilhosa que o Senhor diz, que Ele nunca nos deixaria. Irmãs queridas, o Senhor ele já fez aquilo de mais importante necessário nas nossas vidas. Necessidade, irmãos, que nós tínhamos da salvação. Porque a palavra de Deus nos diz que nós éramos destituídos, que nós estávamos fora da presença do Senhor, fora da salvação. Mas o Senhor, ele foi tão misericordioso, né? Tem vezes que eu paro para pensar quanto Deus é amoroso com nós. Prova de amor maior não há, irmãos, de entregar o próprio Filho, né? A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós, né? O Deus Todo-Poderoso se fez carne, habitou entre nós, se entregou a si mesmo, foi à cruz do Calvário para enfrentar, né? A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, nossos pecados. Então, assim, tanto que a Bíblia nos fala que o Pai, né? Ele falou assim, Abba Pai, por que me desamparaste? Porque o Senhor viu o pecado da humanidade toda em Jesus. Então, irmãos, aquilo ali não tem preço, isso é maravilhoso. Nós temos motivo para se alegrar todos os dias. Nós não tínhamos salvação, éramos sem Deus no mundo, mas agora nós temos o Senhor. Ele nos restaurou, nos regenerou, nos fez uma nova criatura através da obra perfeita e eficaz naquele Calvário. Então nós temos motivo, nós temos um Pai, né, tão amoroso que é o nosso Deus, que cuida de nós, que zela. Irmãos, muitas vezes não é no tempo que a gente quer, mas o Senhor, ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa, ele sempre está conosco, né? Ele não está lá longe, não é aquele Deus que você ora lá longe, não, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus presente, nós podemos falar, nós temos livre acesso ao Pai. Então, as nossas dificuldades, as nossas fornalhas, né, que nem a lição nos traz, isso são passageiros. Logo, logo na Bíblia nos diz que nós estaremos com o Senhor, né? Então, nós não precisamos ter medo. Sadraque, Mesaque aqui, eles não tiveram medo da morte. Eles falaram, se o Senhor for conosco e nos livrar, né? Amém. Mas se o Senhor não nos livrar, mesmo assim, Nabucodonosor, nós não serviremos a seus deuses. Então ele estava disposto a morrer ali pelo Senhor. E quantos dos discípulos, quantos dos nossos irmãos dão a vida pelo Senhor, né? Porque eles sabem em quem crer, irmãos. Eles estão seguros que quando fecharem os olhos, eles estarão com o Senhor. Isso é algo maravilhoso que nós precisamos ter essa certeza de que quando nós fecharmos nossos olhos, o Senhor nos recolherá. Então não precisamos ter medo, nós precisamos ter fé, irmãos, que o Senhor cuida de nós até a sua vinda, né? Nós estamos seguros, guardados no Pai. Creia nisso, experimente, porque o Senhor, ele não nos deixa, ele não nos abandona, ele é fiel. A partir do momento que nós temos compromisso com o Senhor, ele tem compromisso conosco. Amém, irmãs?
Ele diz assim, Deus nunca abandona os seus quando passam pela prova, por provações. Hebreus 11, 29 e 30 diz assim, pela fé passaram o mar vermelho por terra seca e que, tentando, os egípcios se afogaram. Olha que preciosidade, aqui ele vai dando os exemplos, irmãs, de como o Senhor tem sido fiel, né, com o povo dele. Nós somos, em Cristo Jesus, nós somos resgatados, nós somos povo, eleitos de Deus e amado. Então o Senhor cuida de nós. Aqui ele dá um exemplo que o povo dele passou pelo Mar Vermelho a seco, nós já estudamos a lição. Aqui ele dá também exemplo, pela fé, cair os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. É pela fé, irmãos. Olha, a primeira, ele passou pelo Mar Vermelho pela fé. Então, nós precisamos olhar para nós, realmente nós estamos tendo fé. Se na hora da dificuldade a gente titubeia, né? A gente vacila. Então, nós precisamos permanecer fiéis, com fé, confiando no Senhor o tempo todo, irmãs, porque as dificuldades, elas vêm e elas vão, elas passam, né? Mas o amor do Senhor por nós é permanente. Ele diz aqui também, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa e fecharam a boca dos leões. Então foi momentos aqui que o Senhor agiu, interviu na vida dos seus, né? Como Daniel, ali fechou a boca do leão, né? As muralhas de Jericó eram impossível ser derrubadas e o Senhor agiu. Mas uma coisa, isso é muito importante nós entendermos, irmãos. Muitas vezes a gente fala assim, a gente precisa. Irmãs, o Senhor nos deu livre-arbítrio para nós fazermos a escolha. Agora, quem age em nós é o Senhor. A palavra de Deus nos diz que é o Senhor em nós. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Por isso a importância, a dependência. Nós precisamos aprender a depender do Senhor, porque o Senhor é que age por nós. Então, isso é muito importante nós entendermos, que nós temos a escolha, mas quem age, quem nos defende, quem nos socorre é o Senhor. O nosso braço é fraco e falho, mas nós temos um Deus todo-poderoso, minhas irmãs, que Ele é um Deus forte, um Deus onipotente, onipresente, que tudo vê, que tudo sabe, que age em nosso favor, que nos socorre. Ele é o nosso socorro bem presente, é Ele quem nos defende, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem renova nossas forças. Então, que nós possamos realmente estar todo dia em comunhão com o Senhor, amém? Aqui ele também diz assim, o grande amor de Deus confere a certeza da nossa vitória na hora da dor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Conclusão. Deus quer que sejamos submissos e obedientes à sua palavra, mediante as adversidades. Ele nos dá o socorro, o escape. Louvado seja Deus. Como os 3 jovens, devemos ser fiéis e confiar no Senhor. Louvado seja Deus. Irmãs, esse Deus é poderoso. Que o Senhor possa abençoar grandemente, ricamente a sua vida. Que você possa ter uma comunhão extraordinária com o Senhor e experimentar as ricas bênçãos da parte dele em vossas vidas. Amém, queridas?